que faremos hoje? Faremos uma meia de Natal. Então, são produtos rápidos que dá para fazer, presentear, brincar e vender. Então, esse molde foi nós que fizemos, embora não seja nada, né, de tão complicado fazer uma meia, mas ela não é uma simples meia. Ela é uma meia dupla, que nos libera de acabamento, né? Então, dá para fazer simples, mas dupla nós não temos nenhuma costura sobrando, ó, então fica impecável por dentro. E vou falar sobre o molde. O molde que vocês vão receber é esse aqui, tá? Vocês vão receber com essa marcação que nós colocamos a fita. Mas pode ser, ela pode variar, tá? É só porque nós vamos colocar todo o molde pronto. E aí vocês vão receber ele assim, ó. Como ele não cabe numa folha A4, porque ele é grande, né? Então, nós acreditamos que mais fácil do que vocês montarem ali, imprimir duas folhas e ter que emendar, então dá para facilitar assim, ó. Vocês vão receber esse molde, tá? E anotado que ele tem, além dessa folha, da parte que está no molde aqui aparecendo na folha, mais 8 centímetros de cano. Então, vocês vão pegar esse molde e acrescentar os 8 centímetros a mais ali de molde. Fica mais fácil do que imprimir dois, né? Nós vamos precisar de duas partes para o externo, né? Para fazer a bota. Duas partes para o forro. E aí, nós vamos precisar de uma tirinha que eu vou fazer, porque quero aproveitar para ensinar vocês a fazer essa tirinha, tá? Então, nós vamos precisar de uma tirinha de no mínimo 4 centímetros de altura, tá? Por 70 centímetros aqui de comprimento. Aqui pode ser usado qualquer fita, qualquer renda, o próprio cordão achatadinho aquele, né? Uhum. Então, dá para adaptar e ainda baratear mais. Eu é porque vou aproveitar aqui para ensiná-las a fazer já todo esse processo. E aí nós vamos precisar de 2 pedacinhos para as manchas, tá? Para essas... para as 2 manchinhas aqui, né, nesse caso, que nós fizemos com o mesmo tecido para combinar, mas como ela é uma peça decorativa, pode tranquilamente ser feita com feltro, com retalhos de tecido, pode ser diferente, e nós vamos, aqui nesse caso, vamos aproveitar e fazer todo o processo, que é, né, o do termocolante. Então, nós temos que lembrar sempre que para riscar no termocolante o desenho tem que estar ao contrário, né? Então, eu fiz assim, ó, meninas, ó, ele é assim, né? Tô fazendo nesse formato, vou aplicar essa estampa na frente, para que ela fique assim, né, como eu quero, ela tem que ser riscada ao contrário. Então, eu peguei o meu próprio molde, ó, e passei uma caneta mais forte, e aí já fiz um modelo espelhado, tá? Então, eu só passei, né? Passei forte aqui e enxerguei ele pelo outro lado. Então, eu risquei aqui na parte lisa do termocolante, né? Sempre lembra de deixar um pouquinho mais de termocolante e tecido, porque ele fica melhor cortando aqui, né? Com o termocolante ele já sai lacrado, né? Selado assim na ponta, então ele não vai mais desfiar. Se for fazer com tecido, né? Vale a pena, tá? Ó, então, já corta as 2 manchinhas aqui, tá? Então, ele pode ser feito só de tecido, tá? Mas ele pode ser feito com manta atrás, tá? Aqui nós usamos R1, ó.
nós colocamos uma R1 atrás, mas pode ser a manta acrílica. Então, ó, nós vamos... se nós vamos colocar a manta, eu deixei esse pedacinho aqui sem cortar, ó, para mostrar que nós vamos grudar com ferro, né, com ferro quente, no caso da R1, e aí essas aplicações aqui que nós vamos fazer, no meu caso aqui eu fiz o ponto caseado, tá, mas dá para ser com zigue-zague, um ponto decorativo. O ideal é que essa aplicação seja feita já com a manta, porque ela fica mais gordinha, tá? Aqui, ó, a meia, a gente sempre sugere que quando for uma aplicação com a manta, vale bastante a pena, antes de cortar a manta, passar uma costura bem na extremidade, com pontos bem largos, né, simulando um alinhavo, né, feito à máquina mesmo, para ser mais rápido, mas bem na beiradinha, e aí ela não vai mais sair daqui, a gente não corre o risco de escapar quando estiver costurando. Outra coisa que também pode ser, meninas, aproveitado, tá? Sobras de manta, né? Aqui a gente poderia unir os retalhinhos e colocar aqui atrás, porque ela é uma peça que fica pendurada, então dá para aproveitar bem. Ó, e aí depois que a gente passa essa costura de segurança, que é como nós chamamos, né, uma costura de segurança para ela não escapar mais, aí a gente vem e corta, ó, e fica tudo legal, tá? Se achar necessário para costurar por esse lado, essa costura de segurança pode ser feita com uma linha mais escura, né, que apareça bem aqui, no caso eu poderia ter feito com vermelho ou com verde, né, para se tu tem essa segurança que ela possa te atrapalhar, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer só de um lado, não há necessidade de fazer dos dois, mas pode ser feito também, e a aplicação poderia ter sido feita toda aqui. E aí, nós vamos usar aquela medida que nós temos aqui, ó, para colocar a nossa faixinha. E eu vou mostrar aqui antes, depois eu vou costurar a faixinha também, mas eu já vou mostrar esse processo, daí quando a gente for para a máquina já faz tudo de uma vez. Então, aqui nós vamos posicionar uma fitinha com a parte que ficou aberta para cá, ó. A outra pode ser uma fita mimosa, pode ser uma fita mais larga. Já dá para entender, né, meninas, que já não é mais uma simples meia. Deixa eu virar para vocês aí. Ó. E aí essa fitinha depois dá para colocar um guardanapo bem bonito. Tá? Dá para criança brincar, aprender a fazer laços. E quando tira o talher, ainda pode ter uma surpresa aqui embaixo, tá? Eu sugiro que coloque aqui, já que amarre essa fita antes de costurar, para evitar aqui, ó, meninas, no unir, não escapar nenhuma dessas partes, né? Então, o ideal é que a gente inclua elas aqui, ó, agrupe elas aqui no meio e alfinete. E quando nós formos colocar essa parte, não corre o risco de prender. Então, aqui nós vamos fechar, pode ser feito por esse lado ou por esse, como preferir, a máquina não se importa de costurar aqui, e nós vamos unir. Aqui nessa parte, antes da fita de prender, de amarração, eu vou colocar a nossa etiqueta, lembrando sempre que essa é a frente do trabalho. Se eu quero que a frente da etiqueta fique aparecendo na frente, então, voltamos lá para aquela regra da costura, né? Direito com direito. Então, eu pego a frente da etiqueta, da minha preferência, e coloco virado para parte que eu quero que ela apareça. Essa fitinha nós ainda vamos reservar, ela vai ser colocada depois. E aqui vou costurar bem na beiradinha, tá? E vou fazer toda a volta nessa faixa. Se não quiser fazer nessa parte dobrada aqui, não precisa, tá? Eu vou fazer ela aqui, porque eu quero exemplificar que poderia se usar aqui duas faixinhas.
Então, ao invés de eu fazer esse tecido dobrado, tá? Eu ainda poderia usar faixinhas que eu tenho, combinações de tecidos. Então, eu poderia ter aqui uma faixa vermelha ou uma verde. Então, eu vou supor que eu esteja unindo duas faixinhas muito pequenas que eu tenho lá nas minhas sobras, tá? Então, eu vou fazer a costura em toda a volta. Tá, mas se pode fazer com qualquer fita, com qualquer cianinha, então por que nós estamos fazendo com a parte mais difícil? Pode fazer. É porque nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade de mostrar como fazer essa faixa que vai servir para outros produtos, né? Nós usamos essa faixa em muitos outros produtos. Então, a gente está fazendo a faixa aqui, tá? Dá para tirar aqui todo o excesso do tecido, tá? Aqui nos cantinhos a gente corta esse bico. Aonde é quadrado nós cortamos, né, aqui em triângulo, tá? Porque é importante cortar esse cantinho, ó, porque senão ele, na virada, sobra muito tecido lá dentro e ele fica difícil de formar o canto quadradinho. Então, a gente tira esse excesso de tecido aqui, tá? Agora, nós vamos dobrar ela no meio. Dobrar aqui ela ao meio. E aqui no meio, ó, meninas, aqui onde ela tá dobrada ao meio, nós vamos medir 5 centímetros. Ah, na parte que tá dobrada, ó, nós vamos medir 5 centímetros, é o suficiente, tá? Pode ser um pouquinho mais, se quiser. Nós temos aqui uma boa margem. Então, bem na dobra, nós vamos cortar 5 centímetros, que vão se transformar em... Peraí. Costurem essa faixa com pontos pequenos, tá? Para evitar que ela desfie. Então, fica mais fácil quando ela tem pontos pequenos. E aí, essa dobra já se transformou na alcinha. Cadê a alcinha? Ó. Essa aqui eu fiz mais estreita, tá? Mas Então, nós vamos desvirar essa peça. Quando nós tiramos esse 10 centímetros aqui, ó, nós já ficamos com as duas alças iguais. Agora, nós vamos desvirar com vira-boneca, um palito, um pincel. Agora, nós vamos fechar a bota. Tá todo mundo aqui no meio, bem certinho. Eu vou fechar por esse lado mesmo, mas poderia ser pelo outro. Como ficar melhor para ti, se encaixar aí com teu jeito na máquina. Lembrando que quanto mais tecidos tem, no caso da manta, né, às vezes a máquina fica um pouquinho mais pesada. Então, nesse caso, é possível que possa aumentar um pouquinho o ponto e ter o mesmo resultado. Por exemplo, aqui, se eu estivesse costurando só tricoline, eu estaria usando o ponto 2,5. Talvez com mais estrutura, eu sinta uma resistência da máquina. Então, eu posso aumentar para 3 o tamanho do ponto e vou ter o mesmo resultado, tá? Vou usar aqui um pé de máquina. Aí eu enxergo o alfinete, ele me lembra que é o momento de colocar a etiqueta. Ó. O que eu escolhi. Vou botar a frente da etiqueta para frente do meu trabalho. Nesse caso, que a etiqueta tem 2 lados, né? E vou continuar. Dá para alfinetar se quiser, tá? Não tem problema nenhum. E aí a gente vai mantendo sempre os tecidos bem juntinhos.
Dá para fazer muitas meias coloridas aí, com as sobras de tecido. Dá para emendar os tecidos antes, inclusive, né? E fazer uma meia toda remendada. Dá para estimular as crianças a gostarem desse tecido, né? Dessa mistura. Elas escolherem, a gente unir todos eles e depois cortar no formato da meia, né? Ó, na dúvida, se achar necessidade, quando chegar aqui na parte da faixa, pode levantar o tecido, né? Para olhar se tá tudo retinho antes. No nosso caso aqui nós alfinetamos, mas eu costumo dizer que costura é que nem criança, não dá para tirar os olhos de cima. E já temos a nossa meia, tá? O bom aqui é sempre desvirá-la, tá? Para olhar, porque agora é tempo de ainda consertar, então o ideal é desvirá-la, para ver se está todo mundo certo, se ninguém escapou. Eu tô desvirando aqui com cuidado, porque eu tenho um alfinete, né? Mas, ó, então o ideal é aqui olhar, avaliar se tá tudo costuradinho, se as fitas prenderam bem, a etiqueta tá certa, e aí a gente já sabe que pode continuar. É uma revisão que vale a pena. Então, nós temos a nossa meia pronta. O mesmo nós vamos fazer com forro. E aqui nós podemos cortar com uma tesoura de picote o excesso, tá? Ou dar piques nos cantos. Mas, como as curvas são bem grandes, bem amplas, ó, bem abertas, né? Os ângulos são bem rasos, ó. Se não quiser, não precisa nesse caso, tá? E aí nós podemos só cortar o excesso desse tecido. Ou, para quem tem tesoura de picote, vai lá, corta. Se nós cortamos um pouco desse excesso, como nós estamos falando aqui de tecido duplo, né, tecido e mais o duplo da meia, o forro da meia, então nós estamos falando de 4 tecidos. Então, ele vai ficar melhor se tiver menos sobra nos cantos, né? Mas não altera o produto final, tá? Só mesmo de encaixe ali. Ó, pode tirar todo o excesso, pode costurar mais na beiradinha, se tu preferir, né? Se não quiser cortar esse aqui, pode usar menos ali do que um pé de máquina. Um pé de máquina é sempre aconselhável, porque garante que ninguém vai escapar, né? O meio centímetro de costura, ele nos protege daqueles desencontros. Às vezes um tecido se desencontra minimamente, mas dentro do meio centímetro ele ainda pega. O mesmo nós vamos fazer com o tecido de dentro, tá? Eu passei uma costura em toda a volta, passei a tesoura de picote, vou escolher, ó, com qual deles eu vou deixar para fora, né? Eu tenho sempre a impressão que o tecido mais robusto, que tem manta e aplicação, ele parece sempre um pouco mais volumoso, então eu prefiro colocar o forro por dentro. E aí, como nós conhecemos a regra de direito com direito, então, para eu encostar o direito
do meu forro, com esse direito, eu preciso estar pelo lado direito, né? E agora sim, ele estando do lado direito, ó, gurias, ele vai ficar direito com direito. E vamos vestir a nossa bota. Vamos colocar o forro lá dentro. É que ela é fácil de manuseio, ó, ela cabe toda a minha mão. Então, quer dizer que a criança consegue, né, colocar a mãozinha aqui dentro também para pescar um bilhete, tá? Toda a segurança sempre é pouco, então essa alcinha nós vamos colocar entre as meias, do lado direito, tá? Entre os direitos. Então, na dúvida, se preferir, pode aplicar ela aqui primeiro. Nós vamos dobrar a nossa faixinha, né, de 10 centímetros, e nós queremos que ela fique assim, né? Então, na hora da costura, ela vai ser costurada com a voltinha para baixo. Então, ela vai ser costurada. Nós podemos costurar aqui, ó, bem nessa união, porque como ela é dupla face, nós vamos colocar ela aqui, porque nós podemos usar a meia dos dois lados. Então, se tu preferir, pode costurar ela aqui antes, tá? Ó. Se achar que já tem segurança, então nós vamos juntar o direito, nós temos duas costuras, né? Essa e essa, então nós só vamos encontrar as duas costuras. Como nós mantemos o mesmo padrão na hora de costurar, elas vão se encaixar. Então, nós vamos unir essa costura. E vamos unir a de trás também. Tá? Vamos encontrá-la aqui. Se eu encontrá-la aqui, nesse caso, eu vou tirar o alfinete. Tá? E eu vou, ó, ela vai se encaixar, tá? Lembrando que agora nós vamos cuidar o seguinte, ó, como nós queremos um acabamento perfeito, sem ter que fazer ponto invisível para fechar, então nós vamos cuidar que essa é a nossa frente, né, certo? Porque ela tá com a manta, então é onde ela tem as aplicações. Então nós vamos unir toda essa volta, mas nas costas da bota nós vamos deixar uma abertura aqui de 3 dedos, de 3 dedos, tá ótimo para desvirá-la, tá? E aí nós vamos fazer essa união aqui, deixando a abertura. E aqui vai aparecer bem aquela abertura, ó. E agora nós vamos desvirar a nossa bota. É aquela hora que a gente desvira e se apavora que parece duas, tá? Então, nós vamos, ó, puxar para cá e vamos desvirar uma por aquela abertura. E nós vamos agora colocar o forro de volta para o lugar dele, agora direito, né? Então, todas as costuras ficaram escondidas. Tá? E agora nós vamos ajeitar aqui. Vamos acomodar bem a meia no pé, mas meia é assim mesmo, né? Quando a gente coloca, tem que dar uma ajeitada. Meia é assim. Ó, então, agora nós vamos fazer uma costura de pesponto. Vamos aumentar um pouquinho o ponto da máquina aqui, agora tipo 13,5. Ó. E aqui nessa abertura, nós já vamos
marcar com a unha ou com o ferro para facilitar. E nós vamos agora passar uma costurinha em toda a ponta, como nós fazemos nos cursos de cesto, né? E essa costura, bem na pontinha, já vai fechar aqui, tá? E indiferente, ó, se ficasse algum detalhe nas primeiras vezes que nós não acertamos, essa abertura ficou na parte de trás, então tá pronta a nossa bota.